É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus nesse culto ao Senhor. Quem não esteve aqui no domingo passado, nós estamos estudando o Salmo 139, estudamos uma parte no domingo passado e hoje vamos continuar o estudo que a gente começou. Vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Vou ler novamente todo o Salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estamos estudando, irmãos, esse Salmo 139, esse salmo maravilhoso, escrito pelo rei Davi, e que traz em si uma profunda aula sobre alguns atributos de Deus. No domingo passado, expliquei como optei por dividir esse breve estudo em duas partes. Na primeira parte, falamos sobre dois atributos incomunicáveis de Deus, a onisciência e a onipresença. Falamos em como este salmo, escrito por Davi, é uma profunda declaração de adoração, na qual o salmista contempla alguns dos atributos de Deus. Fomos levados a perceber em como a grandeza de Deus ultrapassa a capacidade de compreensão humana plena. Tudo o que sabemos a seu respeito nos foi revelado por Ele mesmo, por meio das Escrituras e, de forma especial, em Jesus Cristo. Mesmo assim, muitos de seus atributos permanecem elevados demais para a compreensão plena da nossa mente, que é limitada. Lembramos que a teologia cristã costuma distinguir os atributos divinos entre comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que, de alguma forma, Deus compartilha com o ser humano, como amor, bondade, sabedoria e verdade, ainda que de maneira limitada por causa do nosso pecado.
Já os incomunicáveis pertencem exclusivamente a Deus, como a onisciência, a onipresença e a onipotência. O Salmo 139 é um belo exemplo de um cântico que celebra alguns desses atributos incomunicáveis de Deus. Vimos que Davi exalta a onisciência de Deus inicialmente. Ele reconhece que o Senhor sonda e o conhece profundamente, penetrando pensamentos e caminhos. Diferente das relações humanas, nas quais sempre há limites para o quanto podemos conhecer uns aos outros, diante de Deus, tudo está aberto. Coração e mente são plenamente conhecidas por Deus. Aprendemos como Deus investiga o nosso interior, o interior do ser humano, sem encontrar qualquer barreira. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, inclusive nossos pecados ocultos, como reconhece o próprio Davi em outro salmo. Essa realidade nos humilha, mas também nos consola, pois esse Deus que tudo conhece, como nós vimos, ele é rico também em misericórdia. A onisciência divina não está limitada somente à vida do ser humano. Deus conhece toda a sua criação em cada detalhe. Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele sabe quando um pardal cai, conhece a complexidade do corpo humano. Ainda vimos neste salmo a contemplação de Davi diante da onipresença de Deus, o outro atributo incomunicável que a gente estudou. O Senhor nos cerca por trás e por diante, como um guardião constante. Essa imagem nos transmite proteção, cuidado e segurança. Não há lugar onde Deus não esteja. Seja nos céus, no mais profundo abismo, nos confins do mar, ou em qualquer circunstância da vida, a mão do Senhor continua guiando e sustentando os que são seus. Vimos como essa verdade traz grande conforto ao povo de Deus. Mesmo ao atravessar o vale da sombra da morte, o crente não está só. Observamos que a presença divina não elimina automaticamente o sofrimento, mas garante consolo, sustento e fortalecimento. Como nos ensina as Escrituras, aprendemos a viver tanto na fartura quanto na escassez, certos de que tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo. Falamos ainda que a onipresença de Deus também nos chama ao temor. Não há sequer como pecar longe dos olhos de Deus. O mesmo Deus que nos guarda é infinitamente santo e justo, e essa consciência deve produzir em nós reverência, vigilância e dependência da graça divina. A verdadeira paz do coração só é possível quando contemplamos essa grandeza divina à luz da obra de Cristo na cruz. O Deus onisciente e onipresente, infinito em santidade e justiça, é também infinito em misericórdia e amor. E ele provou esse amor enviando seu Filho para morrer por pecadores, satisfazendo sua justiça e oferecendo salvação pela graça. E assim o Salmo 139 nos conduz a uma profunda reverência e gratidão. Ele nos revela um Deus que é imenso, inacessível à plena compreensão humana, mas um Deus próximo, pessoal e gracioso. Como eu disse, quem não ouviu o sermão anterior, seria legal se pudesse depois ouvir, para poder pegar esse sermão de forma mais completa. Isso vai reforçar de forma considerável a compreensão do que vamos estudar hoje aqui. Como também falamos no sermão passado, esses atributos de Deus que aqui estamos estudando se entrelaçam. Onipresença, onisciência e onipotência, um dando respaldo e auxiliando de forma perfeita a existência do outro. Hoje, ainda estudando o Salmo 139, nossos olhos se voltarão para a onipotência de Deus. E em seguida, tendo em vista os 3 atributos estudados, faremos um breve estudo sobre a soberania do nosso Deus. Muito legal que hoje pela manhã também estudamos um pouco sobre a soberania de Deus na pregação do presbítero Helder, hoje de manhã.
Mas vamos prosseguir então na nossa caminhada sobre a onipotência de Deus agora. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lemos esse primeiro capítulo do livro de Gênesis em nossa liturgia. Esse é o início do relato de um intenso e impressionante trabalho executado em 6 dias pela Trindade Divina. Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, dentre outras coisas, apresenta ao povo judeu, inicialmente, e ao mundo, de uma forma organizada, a ação de Deus na criação de todas as coisas. Apresenta ao povo judeu e ao mundo todo uma fração do poder criador e criativo de Deus. Tentem imaginar, irmãos, a criatividade daquele que planejou e criou todas as coisas, céus, terra, mares, toda a vegetação, flora, todos os animais, que variedade, os insetos, anfíbios, aves, répteis, mamíferos. Tentem imaginar a criatividade daquele que planejou o ser humano e sua inteligência. A criatividade daquele que planejou e criou o corpo humano em cada mínimo detalhe. Daquele que pensou em como o ar entraria por nossas narinas e no pulmão, uma porção daquele ar, a parte que nos interessa, o oxigênio, seria captada ali pelo nosso pulmão. E à medida em que esse oxigênio assume lugares em algumas células sanguíneas que são preparadas para transportar esse oxigênio, transportar esses gases por todo o nosso corpo, por um complexo sistema também circulatório. Enquanto isso, um outro gás, que é o gás carbônico, resultante da produção da energia do nosso corpo, com o uso daquele oxigênio, vem no sentido contrário. Dos órgãos para o sangue, do sangue para o pulmão, e dali de volta ao ambiente ao nosso redor, agora um gás carbônico. Interessante que ali no meio ambiente esse gás carbônico é encontrado por uma planta que precisa justamente desse gás para produzir energia para si. E essa planta, por meio de um outro processo complexo chamado fotossíntese, usa esse gás carbônico e devolve ao meio ambiente o quê? O oxigênio. E esse ciclo continua e nos permite ficar vivos. Quanta criatividade e quanto poder para criar algo tão complexo. E para nós que participamos desse processo, sem sequer pensar a respeito dele, sem necessariamente perceber que estamos nesse ciclo, para nós esse processo complexo é só um suspiro. Um suspiro que desencadeia todo esse ciclo complexo e organizado que beira um milagre, se você pensa a respeito dele. Mas pense na criatividade daquele que planejou e no poder de quem criou tudo isso. E existem pessoas que creem que tudo isso é fruto do acaso. É impressionante pensar em como essas pessoas precisam de ter fé para acreditar que o acaso criou coisas tão complexas. É uma pena que depositem essa fé no lugar errado. Mas essa é uma outra discussão. Meu ponto aqui é: quão poderoso é esse Deus Criador, esse perfeito Criador? E o salmista aqui no Salmo 139, que estamos estudando desde o domingo passado, traz algumas notas sobre isso. Vejamos os versículos 11 e 12, agora continuando ao estudo do Salmo propriamente dito. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Lembram-se de como falamos que os atributos de Deus se conectam e trabalham conjuntamente de forma perfeita? A escuridão não impede a visão de nosso Deus. A luz não ofusca os seus olhos. Para ele, um ambiente coberto de trevas, de escuridão ou de luz são, do mesmo modo, claramente visíveis.
São a mesma coisa. Então, por ter essa impressionante capacidade de enxergar em qualquer circunstância, ele pode saber de todas as coisas. Nós, seres humanos, dependemos da luz para nos guiarmos em segurança. Por meio da luz, conhecemos aquilo que vemos. A luz é reveladora para nós, seres humanos limitados. Um paralelo interessante, Cristo, ele diz que é a luz do mundo. Ele afirma isso no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 21. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui Jesus trata de nossa visão espiritual. A presença dele junto conosco nos livra das trevas em que nos encontrávamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós seres humanos limitados dependemos da luz, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual. Mas o nosso Deus, ele não precisa de luz para enxergar e assim conhecer a sua criação. Ele já conhecia a sua criação mesmo antes do haja luz. E o salmista continua os versículos 13 e 14, primeira parte, vamos lá. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmãos, somos obras de Deus. Fomos tecidos por Deus ainda no ventre de nossa mãe. E esse gerar um bebê, o desenvolvimento do feto no interior da mãe, é algo que também se aproxima de um milagre. É algo lindo de se estudar. O poder criativo de Deus é realmente gigantesco. O salmista reconhece isso, rendendo graças a Deus pela forma em que ele foi formado. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salto aqui para o versículo 15, porque Davi diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus nos forma, executa e acompanha todo esse processo de formação. Aquele que tem poder para criar o mundo e tudo que nele há, tem poder para me criar e para criar você. Somos pequeninos diante de toda a criação de Deus. Nossos dias são como a relva, como nos descreve o Salmo 90, a partir do versículo 3 ao 6. Vamos ler? Salmo 90, a partir dos versículo 3 até o versículo 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nós citamos esse versículo, o versículo 4 desse capítulo 90, Salmo 90, também no sermão passado. Então, irmãos, somos pequenos diante de toda a criação de Deus. Mas em sua soberania e poder, a Trindade Divina nos quis criar à sua imagem e semelhança. Quis também nos resgatar da morte, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E promoveu, por graça, uma obra redentora perfeita em Cristo Jesus, em nosso favor. Mas voltando aqui ao Salmo 139, Davi, na segunda parte do versículo 14, que eu havia pulado propositalmente, faz uma exaltação ao poder criador e criativo de Deus. Ele afirma: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Como não reconhecer a grandeza do poder de Deus quando fitamos nossa atenção em suas obras, em toda a criação?
No Salmo 135, versículo 6, nós lemos: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Assim, o poder do nosso Deus não possui limites. Tudo que aprouve a Ele fazer, Ele fez. Ele pode fazer tudo. A Bíblia está repleta de passagens que demonstram o poder de Deus sobre todas as coisas que Ele criou, ou seja, sobre tudo. Então, irmãos, quando temos alguma demanda a Deus, devemos orar. Devemos nos abrir diante dEle, mesmo o nosso Deus já sabemos o que almejamos. Lembra-se do versículo 4 do Salmo 139, que lemos agora há pouco? Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Mas devemos nos prostrar diante de nosso Deus quando tivermos nossas demandas, confiantes de que Ele pode tudo. E Deus pode agir por meio de sua providência, usando pessoas, usando a medicina, usando médicos. E Deus também pode atuar de alguma outra forma miraculosa, capaz de nos causar espanto. Ele é Deus. Mas aqui precisamos nos atentar a algo extremamente importante. Versículos 1 e 2 do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Deus verdadeiro, onisciente, onipresente e onipotente. Mais do que tudo isso, vamos lembrar a resposta da pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster, que citamos no sermão passado? Pergunta da pergunta 7 do Catecismo: quem é Deus? Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Como um ser de tamanha perfeição e poder age diante de nossas demandas, de nossos pedidos? Ele é soberano. Claro, se a nossa vontade for compatível com a vontade desse Deus soberano, Ele fará. Como vimos, tudo que aprouve ao Senhor, Ele o fez. Então Ele pode fazer, mesmo se o que pedimos for um verdadeiro milagre. Mas Ele é soberano e atua na medida da sua própria perfeita vontade. Ou seja, Ele faz tudo conforme o aprouver. Então, por que orar? Por que nós oramos? Qual a importância de nossa oração? A Bíblia nos ensina a orar com fé. A gente vê isso em Tiago 5,15. Por exemplo, não que Deus se dobrará à nossa vontade ou à nossa intensa fé quando oramos, mas a oração com fé é uma demonstração a Deus de que confiamos que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, aquilo que nós pedimos. É uma demonstração de que reconhecemos nossa total dependência de Deus. Segundo Wayne Grudem, na sua obra Teologia Sistemática, abro aspas, orar com humilde confiança também indica que estamos genuinamente convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do poder de Deus, na verdade, de todos os atributos que compõem o seu excelente caráter. Fecho aspas. Então devemos orar com fervor e fé, confiados que Deus pode nos ouvir e, na medida da sua vontade soberana, pode nos atender. E assim, irmãos, como vocês já certamente perceberam, entramos também no assunto soberania. Davi reconhece a grandeza de Deus, refletida nos 3 atributos que ele citou até aqui: onisciência, onipresença e onipotência.
Então, a partir do versículo 19, o salmista inicia uma oração imprecatória, clamando a Deus contra os perversos, contra os inimigos de Deus e do povo de Deus. Leiamos, a partir do versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Nosso Deus é santo e justo. E, portanto, é natural que ele se ire contra os pecadores e rebeldes, contra aqueles que se rebelam constantemente contra ele. E todos nós fomos assim, irmãos. Todos nós nos rebelamos contra Deus insidiosamente, até que ele nos fez conhecer a sua obra de salvação e plantou em nós, em nossos corações, a fé salvadora em Jesus Cristo. Vod Balsham, um pregador batista norte-americano que faleceu em setembro agora do ano passado, 2025, em um sermão ele tratou do tema sugerido: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Falando aqui de forma resumida, o citado pastor afirma que essa pergunta já começa com um grande equívoco. Todos nós, absolutamente todos nós, somos pecadores. Mesmo aqueles que creem em Cristo e depositam sua fé nele, ainda somos pecadores. Ainda nos rebelamos contra Deus, agindo contra a sua palavra e vontade. E assim Vod Balsham conclui: a pergunta correta a se fazer não é como coisas ruins acontecem com pessoas boas. A pergunta certa a se fazer é como Deus, sabendo o que eu fiz na semana passada, nessa semana que passou, como esse Deus que conhece meus pecados não me consumiu com a sua ira santa no dia de hoje, ou naquele dia. Ele não me consumiu porque, em sua infinita misericórdia, a Trindade Divina, antes da fundação do mundo, planejou uma obra perfeita de redenção, que demonstra o amor de Deus por aqueles que são dele. Deus é o Criador de todas as coisas e governa sobre tudo e todos. Ele é soberano. Aquelas pessoas que decretam suas vontades diante da igreja para que Deus as cumpra, cometem um erro terrível. Ignoram que Deus é soberano. Acreditam que Deus é todo-poderoso para fazer tudo o que eles quiserem e não o que Deus quer, o que o próprio Deus quer. Eles querem um Deus que tem poder para atender todas as suas vontades, mas não querem um Deus que seja soberano. Falando assim em soberania de Deus, eu venho pensar com os irmãos como nós adoramos a esse Deus que é soberano. No início do sermão, nós citamos um trecho de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observaram que lemos em nossa liturgia, no início deste culto, esse trecho da Bíblia? O capítulo 1 de Gênesis? Cada ato do culto de adoração a Deus tem um propósito. Cada momento de leitura bíblica, de oração ou de louvor, nos prepara para o momento que estamos vivenciando agora. Um banquete espiritual que recebemos quando ouvimos e meditamos sobre a palavra de Deus. Não escolhemos os hinos e cânticos em razão de serem os mais bonitos, ou em razão de os músicos o tocarem lindamente. Nosso culto é voltado para o nosso Deus, que é soberano. Por isso temos uma liturgia bem definida, e nela colocamos os elementos que Deus prescreve na sua palavra. Nosso culto é direcionado a Deus, de modo que ele deve ser preparado para agradar a Deus, não para agradar nossas próprias vontades.
queremos ver esses bancos ocupados, mas que sejam ocupados por crentes que querem estar aqui para adorar a Deus e conhecer cada vez mais a respeito dele. Se pintarmos aí as paredes de preto e colocarmos pessoas dançando aqui na frente, se tocarmos músicas com pouco conteúdo bíblico, mas que emocionam a mente humana, talvez mais pessoas sejam atraídas para esses bancos rapidamente. Mas depois, se tirarmos as paredes pretas, se as danças forem retiradas da liturgia, se as músicas voltarem a ser focadas na glória de Deus, em seus atributos, em sua palavra, e não centradas simplesmente em nossas vidas e nas bênçãos recebidas por nós, e nas bênçãos que gostaríamos de receber para nos emocionar, os bancos se esvaziam outra vez. Entendam aqui, irmãos, não que nós não podemos nos emocionar em um culto. Isso pode acontecer em diversos momentos de forma natural. Mas tenho certeza que aqui, na nossa igreja, você não vai se emocionar ouvindo que você merece viver sem o problema que está vivendo. Não vai se emocionar ouvindo que você é mais precioso que o ouro de Ofir e que, como crente, você se livrará de todos os problemas que afligem a sua alma aqui nessa terra. Nós não vamos ouvir isso aqui. Nós podemos acabar nos emocionando ouvindo que, mesmo sendo pecadores miseráveis como somos, mesmo tendo virado as costas para Deus, aqui só como forma de expressão, pois nós já vimos que Deus é onipresente, se nós viramos as costas, Ele está do outro lado também, né? Mas mesmo tendo ignorado a presença de Deus repetidas vezes e agindo de forma contrária à sua palavra, mesmo assim, Ele nos amou. Apesar de mim, Ele me amou de forma grandiosa. Apesar de você, Ele te amou de forma grandiosa. Quão grandiosa? Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aqui daria a própria vida por pessoas que agem contra você? Quem aqui daria um de seus filhos em favor daqueles que te desprezaram? E olha que somos pecadores, e nossos filhos também. Essa comparação que faço é bem limitada por isso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, ainda pecadores. Ele deu a vida por pessoas que o perseguiam, mas depois tiveram seus olhos abertos. Deu a vida por pecadores que andavam de forma contrária à vontade do seu Pai. O próprio Deus entregou seu Filho nessa obra de redenção grandiosa, obra essa que nos livrou da morte eterna, que nos livrou do jugo do pecado e que nos tornou co-herdeiros com Cristo, pois nos tornou filhos de Deus. Isso sendo nós ainda pecadores. Esse Deus grandioso me conhece íntima e profundamente, e apesar disso, pois eu sou pecador, Ele me amou. Não havia nada em mim que o atraísse, nada havia em mim que me fizesse merecedor desse amor, e ainda assim, Ele me amou. Que amor grandioso esse! Sim, reconhecer essa graça maravilhosa é capaz de emocionar. E isso vamos ouvir com frequência nesses bancos. Esse é o puro e simples, mas impressionante Evangelho de Cristo. Vamos cantar sobre esse puro e simples Evangelho de Cristo no cântico após a mensagem. Mas então, o culto é para esse Deus grandioso, e não para nós. É para esse Deus onisciente, onipresente, onipotente e soberano. E quando nos reunirmos para adorar um ser tão grandioso, como nos portamos? Uma vez ouvi um pastor exortar a igreja no púlpito dizendo, abro aspas, somos capazes de passar 2h30 sentados assistindo a um filme no cinema, mas no culto precisamos de levantar para beber água,
ir ao banheiro, etc. Como nos portamos diante desse Deus onisciente, onipresente, onipotente e soberano? O salmista Davi, no Salmo 139, assume uma postura de submissão. Ele se rende ao poder do soberano Deus e diz, voltamos lá, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é que Deus precisa da autorização de Davi para o sondar. Ele é soberano, é onisciente, como nós já vimos. Mas aqui Davi se coloca em seu próprio lugar. O grande rei Davi é pequenino diante desse grandioso Deus, assim como nós também somos. E por isso, reconhecendo a supremacia e a soberania de Deus, devemos aceitar essa condição de dependência que temos dele para caminharmos pelo caminho eterno. Por nós mesmos, nunca conseguiremos, irmãos. Por nós mesmos vamos andar sem rumo, ou pior, vamos andar rumo ao inferno, seguindo a nossa própria vontade. Mas se confiarmos nosso caminho a esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente e dotado ainda de outros atributos maravilhosos, podemos estar certos de que Ele, em sua soberania, pode nos guiar pelo caminho eterno. E aqui volto à admirável conclusão que chegamos no sermão passado, incluindo ao raciocínio a ideia de que Deus, além de onisciente e onipresente, é também onipotente e soberano. Isso nos faz o admirar ainda mais. Porque esse Deus onisciente, onipresente, onipotente e soberano se relaciona conosco. Mesmo imenso como Ele é, e pequeninos e pecadores como nós somos, Ele se relaciona conosco. E é ainda mais complexo compreender isso quando lembramos que Ele nos amou e deu seu próprio Filho para nos trazer perdão por meio de sua morte e ressurreição. Como compreender esse amor grandioso, irmãos? Assim como não conseguimos sondar a mente do nosso Senhor, assim como não conseguimos compreender de forma plena nosso Deus e seus atributos, não conseguimos também compreender esse amor que Deus demonstra por nós. A nós cabe somente reconhecer, gratos, que fomos agraciados, sem merecer, pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Cristo venceu a morte e está vivo. E assim, nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente e soberano nos deu salvação. A começar em mim, irmãos, que o nosso grandioso Deus nos capacite para o adorarmos com o fervor que lhe é devido, em espírito e em verdade. Que nos capacite a orarmos com fé, confiados que Ele é todo-poderoso e reconhecendo que dependemos completamente dEle. E que assim, conscientes de que Ele, além de todo-poderoso, é também soberano, tenhamos a tranquilidade de descansarmos nele, porque Ele governa a história. Ele governa sobre nossas vidas, Ele governa sobre tudo e sobre todos, com o poder das suas mãos. Que Deus nos abençoe.